Quem chegou, gente? A nossa filhinha, a nossa placa de 100 mil inscritos! Gente, foi muito emocionante pra gente receber essa placa, né, amor? Muito, foi muito legal. Eu achei que eu não fosse chorar, mas aí eu olhei pra ela olhou pra mim assim e caíram muitas lágrimas de mim e do Vitor também. E essa placa a gente deve totalmente a vocês que assistem a gente, que são tão fiéis ao nosso canal, que comentam sempre aqui embaixo, que dão like, que compartilham, enfim, e que acompanham a gente desde o começo e sabem o quanto a gente dá o nosso sangue e o nosso suor pra esse trabalho que a gente tanto gosta. Então, em comemoração e pra agradar muito vocês, a gente fez um bolo de chocolate, mas como a gente sabe que vocês amam chocolate, a gente resolveu colocar 3 chocolates em um bolo só. Então hoje, bolo de 3 ganaches. Vamos começar a fazer o bolo e a gente começa, como sempre, pela massa. Aqui a gente vai fazer um pão de ló, aquele pão de ló da minha mãe que eu já ensinei pra vocês, que é só começar a bater as claras em neve. Quando elas triplicarem de volume, a gente coloca as gemas e depois o açúcar aos pouquinhos. Aí a gente vai alternar a farinha de trigo com o leite morno. Então coloca um pouquinho de farinha de trigo e depois leite, e assim vai, até acabarem os dois. Depois baunilha e por fim fermento em pó. Fez tudo isso, ficou homogênea a nossa massa de pão de ló. A gente vai transferir para 2 formas de tamanhos iguais e altas, porque o bolo vai crescer. Se ela for muito baixinha, vai transbordar. Aqui as minhas formas, ó, tem 20 centímetros de diâmetro. Vocês sempre perguntam qual que é o tamanho, então o tamanho é esse, 20 centímetros. E forno 180 graus, mais ou menos uns 30 minutos, ou até a gente colocar o palitinho e sair limpo, ou até a sua casa inteira ficar com cheiro de bolo. Enquanto tá no forno, a gente vai preparar as nossas 3 ganaches. Olha só, a gente vai fazer ganache de chocolate branco, ganache de chocolate ao leite e ganache de chocolate amargo, pra ficar esse degradê de cores em volta do nosso bolo. Começamos então a nossa ganache de chocolate branco, que é só você aquecer em banho-maria o seu chocolate branco e depois, quando ficar bem homogêneo e todo derretido, a gente acrescenta o creme de leite. Ó, tá com preguiça de fazer banho-maria? Tudo bem, é só colocar no micro-ondas de 30 em 30 segundos, senão vai queimar seu chocolate e você vai ficar bravo comigo e eu não quero. Ficou pronto, a gente reserva em temperatura ambiente mesmo, porque se for pra geladeira ou pro seu freezer ele vai ficar muito duro pra gente confeitar depois. Então deixa em temperatura ambiente mais ou menos umas 3 horinhas, tem que ter paciência, mas assim ele vai ficar bem gostoso. Enquanto tá descansando, a gente faz a ganache de chocolate ao leite. O mesmo processo de chocolate branco a gente faz também com chocolate ao leite. Em banho-maria a gente derrete o nosso chocolate, depois acrescenta o creme de leite. A diferença das 3 ganaches é a quantidade de creme de leite que a gente coloca em cada uma. Elas são diferentes. A ganache de chocolate ao leite ficou pronta, a gente reserva junto com o chocolate branco e vai para a nossa ganache de chocolate meio amargo, a preferida do Vitor, né, amor? É, a preferida. Como eu tô fazendo uma massa branca, eu quero que o recheio do meu bolo seja bem escuro pra ficar bem bonito esse contraste. Então, a ganache de chocolate meio amargo, além da gente colocar por fora com as rosas, vai ser o nosso recheio inteiro. Então a gente vai colocar mais chocolate do que a gente colocou nas outras. Então, banho-maria ficou todo derretido. A gente coloca o nosso creme de leite. Quando ficar pronto, a gente reserva junto com as outras 2 ganaches. Saiu do forno, depois que esfriou bem, a gente corta o topinho do nosso bolo e reserva pro seu chá da tarde, ou talvez pro cake pop que a gente vai ensinar pra vocês mais pra frente. É só comer, porque é bem gostoso. Depois corta as 2 massas ao meio e a gente vai começar a montagem. Antes de montar, então, aproveita, deixa o seu like, esse vídeo merece muito, é muito importante pra gente. Compartilha o vídeo com toda a sua família, amigos e etc. Aproveita, se inscreve aqui no TPM, se você for novo, não esquece de ativar o sininho pra não perder nenhuma receitinha gostosa do TPM. E, gente, muito, muito, muito obrigada por esses 100 mil inscritos. Vocês super fazem parte dessa história. Na verdade, vocês são essa história. Então eu quero que vocês coloquem aqui embaixo qual é a palavra que define pra vocês o que é o TPM. Pra mim é realização. Pra você, amor?
A minha é... Gordices. Ah, por que você falou isso? É mesmo? Olha, gente, eu acho que é realmente uma palavra que define bem, né? Pra montagem, eu vou colocar no próprio prato que eu vou servir, na própria boleira, um pouquinho de ganache, a primeira massa de bolo e depois um molhinho que eu fiz de leite com um pouquinho de licor que eu adoro. Você coloca um pouquinho pra deixar o seu bolo bem úmido e depois você põe a ganache de chocolate meio amargo. Você vai repetindo esse processo até o seu último disco de massa. Só toma cuidado na hora de molhar o seu bolo, porque se ele ficar muito molhado, ele pode ficar muito molengo. De ganache para selar o nosso bolo e depois geladeira mais ou menos uns 20 minutinhos. Quando a ganache já estiver mais durinha, a gente tira e começa a decorar. Depois que voltar da geladeira, a gente coloca a nossa ganache. A gente começa então pela ganache mais escura, que é chocolate meio amargo, no saco com o bico da Wilton, que o ideal para fazer flores menores é o 1M da Wilton. Eu usei aqui esse 1B, que ficou bem lindinho e super funcionou. A diferença é que as rosas com esse bico ficam maiores. Uma dica da consistência da sua ganache: se você deixar ela na geladeira, ela pode ficar muito dura e vai ser muito difícil trabalhar com ela. Mas também, se tiver um dia muito quente e você deixar fora, pode ser que ela fique mole. Então o ponto da ganache é esse aí, o ponto que a gente consegue fazer as rosas e as rosas ficam firmes. Para fazer as rosas, eu vou mostrar pra vocês como é que faz. A gente dá uma pressionada com o nosso saco, depois gira pra direita e faz de verdade o formato de uma rosa, de um círculo. Depois você fecha e puxa. Então, uma faixa de chocolate meio amargo. Depois a gente repete o mesmo processo com o chocolate ao leite e, por fim, para finalizar, chocolate, ganache de chocolate branco em cima. Assim a gente tem um degradê bem bonitinho. Em dias quentes que nem esse que tem feito ultimamente, se você percebeu que você fez a sua rosa, mas ela ficou um pouquinho mole, leva ela pra geladeira. A ganache ela tem que estar firminha. Gente, a plaquinha de 100 mil inscritos chegou agora rumo a 1 milhão. TPM, 1 milhão de inscritos. Aí vamos nós. Amo vocês. Beijos.